Vamos falar um pouco sobre, então, o que rolou na partida, Gabriel, porque, mais uma vez, o São Paulo empata, fez até um primeiro tempo ali, aquele primeiro tempo meio modorrento, para não dizer outra coisa, e no segundo tempo a gente voltou até melhor, conseguiu jogar nos primeiros minutos muito bem contra o Fortaleza, teve a questão do ótimo lançamento pro Ferreirinha do André, pelo André, e, cara, infelizmente a gente perdeu o pênalti, e depois dali a gente acaba não conseguindo mais criar, né, um volume de jogo tão eficiente para conseguir buscar o gol. Enfim, um resultado que deixa a gente com o torcedor com o gosto, como eu falei, né, o gosto amargo, mas também ao mesmo tempo com aquela sensação de que começa a preocupar um pouco no campeonato. Queria que você falasse então suas impressões, já que você estava no estádio, o que você viu da partida, como é que você analisa o jogo, e também, além de tudo, me fala também sobre sua impressão sobre o pênalti, né, já que é o que ditou, no final das contas, o resultado da partida. Exato, Mascar. Primeiro falar um pouquinho sobre o jogo. Eu acho que o jogo ele é muito equilibrado. O time do Fortaleza entrou para jogar bola no Morumbi, né? Então é algo que a gente tem que sempre pontuar quando o adversário tem seus méritos também. Então entra para jogar, tentou o campo de ataque. O primeiro tempo foi muito mais dominado pela equipe do Fortaleza, mas foi o primeiro tempo feio de ver num geral, né? E o São Paulo saiu com vaias já no intervalo de jogo, vaias muito menores, é verdade, depois pós-jogo foram maiores as vaias, né? Mas já saiu com aquele clima de que o time precisava melhorar muita coisa para a segunda etapa. Aí o São Paulo volta com nenhuma alteração, mas volta com uma postura melhor, né? Então até cria uma jogada do André para o Lucas Ferreira, salvo engano, logo no começo, que o Lucas Ferreira perde um gol inacreditável, né? E aí, cara, vai entrando no jogo, começa a ter mais enfim, produção, começa a entrar mais no jogo. E aí tem o lance do Ferreirinha, que acho que é aos 15 minutos, né? Então o Ferreirinha faz uma jogada que é assim, cara, tem duas coisas pra gente pontuar nisso. A primeira coisa é que, assim, cara a cara com o goleiro, acho que o pênalti tem que ser a sua última opção, né? Então quando você tá frente a frente, né, e tá com espaço para bater, cara, bate pro gol e faz 1-0. E aí o Ferreirinha, então, ele perde um pouco a passada, acha até que daria para dar uma finalização depois, mas ele tenta o corte pro lado, talvez pensando em, além de conseguir um pênalti, forçar uma expulsão do João Ricardo, né? Porque ele teria que, enfim, tirar ele da jogada para conseguir tirar o gol do São Paulo. Então ele dá um corte pro lado, vai o João Ricardo, faz a falta apenas para cartão amarelo e até para cara, para ser justo aqui, quando erram contra o São Paulo a gente fala bastante, né? Eu tava vendo e revendo o lance, eu tenho muita dúvida quanto a esse pênalti marcado Eu também. inteirinha, viu? Acho que o João Ricardo faz um movimento bem natural, mas enfim, marcaram um pênalti pro São Paulo por ser o último homem, que tira ele do caminho do gol, então a gente até entende essa situação. Eu talvez não marcaria o pênalti, mas foi marcado o pênalti pro São Paulo. E aí, esse efeito que ele quis causar, ele deu errado em dois aspectos, né? Primeiro que ele não foi expulso, ele tomou apenas cartão amarelo, então no campo de jogo isso muda pouca coisa, né? Assim, é muito difícil tomar segundo amarelo, o goleiro, né, de uma equipe. E também Então, tem aquela questão se eu não me engano, aquela questão da dupla punição, né? Que eu acho que também, provavelmente ele não seria expulso, né? sim, sim, então. Então, assim, cara, já tem esse fator que ele não conseguiu a expulsão enfim, João Ricardo, e tem o fato que ele não consegue fazer o gol também. Então, na prática, perdeu duas chances de gol pro São Paulo, né? Uma que foi o lance em si, que ele sofre o pênalti, depois o pênalti, que ele bateu de forma displicente. E assim, cara, eu entendo que, pô, quem tá em campo de jogo, enfim, já jogou até futebol com os amigos, cara, sabe que na hora do pênalti ali você pode ter uma hierarquia, mas o cara fez a jogada inteira, né? Então, assim, o cara costurou todo mundo, ele sofre o pênalti, ele tá confiante para bater, ele pode pedir a bola e é difícil você ter alguém para falar, não, você não vai bater esse cara aqui. Porque pode gerar aquele, enfim, atrito por ali e tal. Então, eu entendo, até não acho que é falta de comando, né? O Ferreirinha pegar a bola e bater o pênalti. Acho que é um processo natural, mas eu acho que ele tinha que ter essa consciência de que, pô, eu nunca bati. Cara, nunca bati um pênalti na minha vida, né? O Ferreirinha nunca fez um gol de pênalti. Eu não lembro dele batendo pênalti nem no São Paulo, nem no Grêmio, né? Então, o André apresentou para bater, porque ele é o cobrador, né? Geralmente do campo de jogo, bate bem, inclusive pênalti o André. Aí pega o Ferreirinha e perde o pênalti. Aí, obviamente, entra aquela coisa, né? O cara que quis pegar a bola para bater, o cara que quis assumir essa bronca, então a bucha vai nele também.
Mas eu, assim, vejo como um jogo ruim por parte do São Paulo e um jogo, assim, ruim no geral, né? Do aspecto futebolístico mesmo, né? Um jogo feio de se ver, não é aquele jogo mais agradável da sexta-feira à noite, né? Então, acho que na segunda etapa ali até deu uma esquentada, mas a primeira etapa, posso falar por experiência de pessoas próximas, que é a primeira etapa que você vai, assim, começa a zanzar pela casa, né? Pega uma cerveja, vai lá, começa a conversar, entendeu? Então, acho que o Masca é uma boa assim, prova viva disso, né? Porque é ruim o jogo, você começa a tentar achar outras coisas para te deixar mais entretido, jogo parado, picotado. E aí, para fazer um parênteses final da minha parte quanto ao jogo, né? O árbitro, nossa, cara, o Wagner Nascimento Magalhães, né? Eu acho, Mascar, e aí eu tenho lugar de fala neste tema, cara, quando o cara tá acima dos demais fisicamente, ele tem que compensar de certa forma. Então você via na segunda etapa, cara, ele tava cansado, velho. Então ele começava a picotar o jogo para ele conseguir acompanhar as jogadas. Eu acho que é um árbitro que de fato é assim muito ruim, né, de se ver um jogo apitado pelo Wagner. Ele picota muito a partida e não tem muito andamento natural de um jogo de, enfim, futebol. O Wagner Magalhães é um dos árbitros que eu tenho mais, com todo o respeito da palavra, mas eu tenho mais desprazer, confesso, de ver apitando jogos de futebol, porque é isso, sempre falta alguma coisa no jogo dele, é sempre picotado, e sem falar de várias decisões ruins que ele toma em diversos jogos. Só deixando, o Gabi, só um comentário que eu queria fazer só sobre o jogo, porque me chama muito a atenção que é mais um jogo que a gente joga dentro de casa, nesse Campeonato Brasileiro principalmente, onde eu vejo que a gente desempenha muito pouco. O São Paulo não tem feito, inclusive, do Morumbi a fortaleza que sempre fez, né? Pô, sei lá, eu acompanho há muitos anos o clube e nas piores fases eu lembro que o Morumbi se tornava um fator decisivo para o São Paulo. E nesse Campeonato Brasileiro, eu tenho notado que cada vez menos tem feito diferença. A gente perdeu já em casa, nesse campeonato, 6 pontos que dariam para ser conquistados, né? Fortaleza, Sport e Cruzeiro. Eu entendo que o São Paulo está desmanchado, com problemas de elenco e problemas de opções também. Falta, às vezes, opções para o segundo tempo e tudo mais. Só que não dá para a gente deixar 6 pontos em casa contra 3 times que estão em fases ou iguais a nossa ou até piores, né? Então, me chama a atenção um pouco de como o Morumbi tem deixado de ser um fator de imposição do São Paulo dentro de casa. O jogo de ontem, o primeiro tempo foi uma tristeza. Como você até falou, eu estava assistindo pelo Premiere do celular, teve uma hora que eu arrastei para cima o vídeo do negócio e fiquei vendo outras coisas no celular enquanto o jogo ficava ali só para falar que estava ali, sabe? Então, um jogo muito ruim, e o segundo tempo teve o pênalti, teve o lance do Ferreira também e tudo mais, só que me chama a atenção que as coisas param de acontecer no meio do jogo do São Paulo, o jogo acaba, e depois do pênalti eu sabia que não ia acontecer mais nada, e foi o que aconteceu, assim, inclusive a gente tomou quase um gol ali, numa saída de bola ali atrás, ali, que quase resulta num gol patético, e é isso que me chama a atenção. E só falar um pouco sobre o Ferreira, né? Acho interessante o pessoal aqui falando que o Ferreirinha não é o culpado. Eu também não, eu não culpo o jogador que perde pênalti, porque é isso, você vai para cobrança. É lógico, o jeito que o Ferreirinha bateu é de um jeito grotesco. Mas me chama muita atenção que assim, a gente não pode colocar culpa nele, enfim, falar que a gente não venceu por conta disso, igual eu falei que a gente não podia culpar o Caleri por não ter vencido o esporte. Porque é isso, às vezes falta desempenho coletivo. Eu acho que um lance, ele não pode sintetizar um pênalti que é crucial para o resultado, ele não pode sintetizar e também se tornar o único aspecto para a gente analisar um jogo ruim do clube, né? E aí você falou sobre só essa questão do Ferreirinha, que eu queria muito comentar. Eu entendo também que que tem a questão, né, de que o jogador às vezes está com confiança, precisa bater, ele pega a bola, vai, e aí o time não quer criar um atrito, mas eu acho que às vezes o jogador não pode colocar um pouco a vaidade à frente, sabe, da decisão. E aí era só isso que eu queria falar, porque acho que o Ferreirinha, por mais que ele esteja numa fase boa, ele queira responder o Neto lá e tudo mais, fazer gols e etc. Acho que quando o coletivo está precisando da vitória, você tem que colocar o melhor batedor.
Sempre foi assim. E a gente, há algum tempo no São Paulo, tem feito opções de colocar jogadores que precisam responder de alguma maneira. O Caleri quis bater contra o Sport, ele não era o principal batedor de São Paulo, ele foi lá e bateu, errou. Eu lembro que teve alguma vez que o Luciano não era o principal batedor, ele pegou a bola, bateu e errou também uma cobrança. Então, me chama muita atenção isso, de como os jogadores às vezes se colocam, infelizmente, né, à frente do principal batedor que está ali no campo, para, enfim, suprir alguma coisa individual. E é isso que me incomoda um pouco. Mas, nos comentários, né, deu para ver que a galera comentando que é isso, não é para culpar o Ferreirinha. Acho muito interessante ver que a torcida não vai comprar essa briga. E me chama um pouco também a atenção que a galera tá falando muito do Zubeldia. Eu não vou entrar nessa pauta hoje, mas acho que é uma soma de fatores, por isso não vale a pena entrar, mas lembrando, né, o Luiz Henrique aqui fala, né, o Luiz Henrique fala, o Ferreirinha tá preocupado com o Neto, o Cícero dos Santos fala que o time estava muito abaixo, o Marcos Antônio fez muita falta, e isso eu concordo muito, fez muita falta. Muito. Ele dita outro jogo, e é isso que eu sempre achei, né? Desde que o Marcos Antônio virou titular, o São Paulo mudou. E ele que é a nossa principal engrenagem. Eu acho que esse é um dos principais pontos para o resultado de ontem.